eu sou a Valéria Guimarães, advogada, e hoje eu tô aqui para te dizer como contratar um colaborador para o seu escritório de advocacia. Então, vamos lá. A gente vai começar pela parte mais complicada, ou pelo menos pela parte que o advogado considera mais complicada. E por quê que especificamente o advogado considera essa parte complicada? Porque ninguém ensinou a gente. Ninguém ensinou a gente a ter expertise para contratar, a saber identificar habilidades, a entender que o cargo ele tem que estar ligado ao que você precisa de habilidades para aquela pessoa vir para o cargo e realizar as tarefas dele. Então, a gente faz isso tudo muito no escuro, de uma forma muito amadora. Por exemplo, você provavelmente não tem um processo seletivo pré-estabelecido no seu escritório. Tem? Se tiver, você já está muito no lucro. Mas eu não estou te falando de você ter um setor de RH e o setor de RH simplesmente faz as contratações e nem passam por você, que é o dono do escritório. Não sei. A gente tem que pensar aqui na estrutura pequena, média e grande. A pequena provavelmente não tem setor de RH. Provavelmente também não tem processo seletivo definido, por etapas, ainda que simples, né? A média pode ser que ela tenha um setor de RH. E sabe o que o dono do negócio faz? Contrata aí. Mas existe um problema nisso tudo. Às vezes o teu RH, ele não está alinhado com a tua cultura, com os teus valores, teus princípios, e ele também não tem essa visão estratégica que deveria ter para a advocacia, para o cargo, para as habilidades que aquela pessoa, em tese, deveria ter para aquele cargo pré-estabelecido. Então, eu acho muito perigoso essa coisa de você colocar na mão de um setor de RH que não esteja preparado. E existe o escritório de advocacia, grande porte, que provavelmente já tem um setor de RH, já tem um super processo seletivo bem traçado e que esse setor de RH está preparado para realmente fazer essas contratações. Então olha para isso, vê a realidade do teu escritório e se coloca aqui. Porque aí a gente vai identificar como a gente pode melhorar esse processo de contratar um colaborador. Primeira pergunta que me fazem: tô sozinha, sou eu equipe. Eu contrato um estagiário, um advogado ou eu contrato um bacharel? Mas você concorda comigo? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu quero te levar a conseguir se enxergar nessa pergunta. Essa pergunta ela não faz o menor sentido. Porque como é que eu vou te responder que é melhor contratar um estagiário? Antes de eu te responder isso, eu preciso saber o que você quer dele. O que você vai delegar para ele? E o advogado ele não sabe delegar. Então imagina a dificuldade que a gente realmente sente. Então o primeiro passo é: o que você precisa delegar para essa pessoa? E aí a gente precisa entender que quando eu quero delegar peticionamento, eu não posso querer delegar isso para um estagiário. Por quê? Porque ele não vai ter conhecimento técnico suficiente para conseguir peticionar. Ainda que ele seja muito esperto, provavelmente, tá? No geral, ele não vai ter expertise para isso. Então, eu preciso começar a ver o seguinte: quais são as tarefas e quais as habilidades eu preciso para que elas sejam realizadas. Então, se eu quero peticionamento, eu preciso de um advogado que de preferência seja expert naquilo. Ele tem experiência para que você não precise ficar corrigindo e refazendo o trabalho dessa pessoa que não tem experiência. Um outro exemplo: eu preciso de uma pessoa para escanear todos os documentos do meu escritório, porque eu não fico com documentos originais, por exemplo, né? É o certo, tá? Já fica a dica aí para vocês. Aí você faz o seguinte: não, eu vou contratar um advogado aqui e por enquanto, que eu não sei exatamente o que ele vai fazer no escritório, eu vou passar para ele fazer o escaneamento dos documentos. Ei, advogado, ainda que seja júnior, ele é mão de obra cara para o seu escritório. Então não dá para você colocar um advogado que fique escaneando documento. Advogado é trabalho técnico, na maioria das vezes. E aí você pode pegar o escaneamento de documentos, passar para o estagiário, e a parte técnica você passa para o advogado. Um outro exemplo: eu preciso de alguém que atenda o meu WhatsApp, que dê vazão ao meu WhatsApp, que
receba os meus clientes e tudo mais. Aí você vai lá e contrata um estagiário para fazer isso. Pode até ser que ele consiga. Você concorda comigo que isso é uma característica de um cargo de uma secretária? E veja, quando eu falo para você do mundo ideal, eu não estou falando que isso é o mundo real. Tem gente que faz o que pode com o que tem onde está. Pega um estagiário, ensina. E muitas vezes a gente não tem tempo para ensinar. Valéria, mas então tá, me explica. Como é que eu faço para contratar um colaborador? Primeira coisa, você precisa criar um processo seletivo, ainda que simples. Ou seja, vamos lá, eu olhei o currículo, eu dei uma olhada nas redes sociais, eu fiz uma ligação prévia para essa pessoa, fazendo algumas perguntas estratégicas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Em realidade de escritório de advocacia. Quando eu ligo para o candidato e digo assim, qual a sua pretensão daqui a 5 anos? E ele fala para mim, eu quero estar no concurso público dos meus sonhos. Nada contra. Seja feliz sendo servidor público. Mas para o meu negócio não vai servir. Sabe por quê? Porque eu quero alguém que entre, vista a camisa e cresça junto comigo na empresa. Aí tem gente que vai falar, mas isso é discriminação. Não, isso não é discriminação. Isso é descrição de habilidades que eu preciso e de visão de futuro que eu quero que os meus colaboradores tenham em relação à advocacia. É claro que você não precisa pôr a mesma pergunta. Eu estou dando um exemplo de coisas que para vocês são condição. Você pode fazer esse filtro antes de coisas que você não abre mão, tá? E aí depois, se ele passar, você chama para entrevista. Chegou na entrevista, vão ser só aquelas perguntinhas básicas? Não, coloca uma etapa prática. Ou seja, se eu vou contratar um vendedor para o meu comercial, eu preciso fazer um teste prático de vendas. Se eu vou contratar um advogado que vai peticionar, eu vou fazer um teste prático de peticionamento, de preferência escrito, para eu entender erros de português, né, a letrinha, a forma como a pessoa realmente vai se desenrolar naquilo. Se eu vou contratar um estagiário, eu vou ver quais as tarefas eu vou passar para ele e aí eu vou fazer um teste prático em cima daquilo. E tem muito a ver também com habilidades técnicas, mas também com soft skills, que são as habilidades comportamentais e que eu, particularmente como gestora, eu considero que são as mais importantes, porque a habilidade técnica você treina, caráter não tem como. Caráter é sobre a criação, é sobre o que a pessoa viveu até aquele momento. E dificilmente você vai conseguir mudar isso. É preferível até que nem tente. Então, eu observo muito isso, eu trago questões práticas para entender como é que aquela pessoa lida com determinadas situações na vida pessoal dela mesma. Eu quero saber um pouco sobre a família, sobre de onde ela veio, as dificuldades que ela enfrentou, porque isso tudo vai me trazer elementos para que eu entenda se essa pessoa está preparada para as tarefas do cargo ou não. É claro que, mesmo com um processo seletivo bem elaborado, talvez mais longo, você não consiga fazer com que aquela pessoa continue na empresa. Você contrata, não é o ideal, mas quanto melhor o processo seletivo, maior a probabilidade dessa contratação dar certo. E aí, você pode mapear esse processo seletivo. Isso é muito legal. Você criar um processo seletivo para que você tenha aquilo já formalizado dentro do seu escritório. Então, a depender do tipo de cargo, você muda ali algumas etapas. Esse é o primeiro ponto que eu acho extremamente importante. O segundo ponto é, quando eu contrato uma pessoa, eu não necessariamente só contrato e deixo ela lá. Aí vem sobre o delegar. É importante que você crie uma etapa de onboarding, ou seja, você recebe o colaborador no seu escritório, né? Você mostra para ele, ensina para ele como é que as coisas vão fluir dentro da sua estrutura. Então o ideal é o ideal, não é o que acontece no mundo real. Mas o ideal é você já ter o manual de conduta, que vai mostrar ali toda a cultura que você realmente quer implementar dentro da sua empresa, um regimento interno, os procedimentos operacionais padrão, e você explica para a pessoa em quais setores ela vai estar, quais tarefas ela vai precisar realizar e mostra para ela como essas tarefas estão descritas no passo a passo. Ensina, acompanha, pede feedback.
dá mais autonomia para ela, deixa ela fazer sozinha, acompanha, pede feedback. É assim que as coisas funcionam no mundo corporativo. Em empresas até pequenas, mas bem estruturadas. E nos escritórios de advocacia, isso é muito raro. Muito, muito raro de acontecer. Porque ninguém ensinou pra gente que a gente ia precisar fazer isso. Então, beleza, Valéria? Eu tô com o bonde andando. Eu não consigo parar agora para eu criar um processo seletivo, para eu, sabe, criar tudo isso que você falou. Bom, a gente faz o que pode, com o que tem, onde a gente está. No mínimo, que você comece a estudar sobre isso, se aprofundar mais sobre isso e entender o seu papel como gestor e líder dentro dessa empresa, ainda que seja você e o estagiário. A gente se comporta não como a gente é, mas como a gente quer ser no futuro bem próximo. Então, não é porque é pequeno que tem que ser amador. E tem escritório de advocacia grande que não segue essas etapas. E isso faz toda a diferença. Então, palavras-chave, tá? Entrevista, um processo seletivo bem elaborado, entender sobre habilidades, né, que sejam técnicas e comportamentais, adequar o cargo às tarefas, quais tarefas esse cargo comporta e que pessoa eu preciso trazer para ele de acordo com as habilidades dela. Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, porque muitas vezes a gente acaba errando aí. Você contrata um estagiário para fazer o serviço de um advogado ou vice-versa e você diz que um colaborador não é bom, quando na verdade você falhou como gestor e como líder. Você não soube contratar, você não soube passar o que aquela pessoa precisa para desenvolver as tarefas, ou ela não tem as habilidades, porque você não foi capaz de entender que aquelas habilidades eram imprescindíveis para realizar aquelas tarefas. Acho que eu consegui ser clara. Se de repente você está achando que isso tudo está muito complexo e tal, é porque o teu nível de consciência em relação à gestão organizacional, né, gestão de pessoas, ele precisa aumentar. A gente precisa evoluir. Talvez o conhecimento que você tem hoje não é o suficiente para levar o seu negócio para o próximo nível. Então é começar a estudar, é buscar pessoas que sabem mais que você em relação a isso, para que você se desenvolva e, consequentemente, o seu escritório de advocacia se desenvolva também. Então eu espero que você tenha gostado, que eu tenha plantado sementes aqui em você nessa aula. E aí, claro, né, para não perder as próximas, porque nós teremos várias sobre diversos assuntos da advocacia na prática, você já dá o like aqui, se fez sentido para você, já clica aqui no sininho para você não perder as próximas e já se inscreve no canal. E eu tô te esperando então pro próximo vídeo.